aqui, um médio ali, um projetor astral ali, todos falam a mesma coisa, tá? Então, eu vou começar por aqui, que é a parte técnica. Depois tem a parte mais lúdica, que é as causas do suicídio e as causas do medo da morte, que eu arrolei aqui para vocês também, tá? Vamos lá, por aqui, pode vir. Isto é uma saída do corpo durante o sono. O que é isto? O corpo espiritual se desprende temporariamente para fora do corpo, tá? Ligado por um conduto energético que interliga ambas as partes. Um elo energético chamado metaforicamente cordão de prata. Não é uma corda, muito menos de prata, claro, é um nome simbólico para algo que brilha, um elo energético. Então você está vendo uma saída do corpo durante o sono. Pode passar. Aqui você está vendo uma outra saída do corpo com um elo energético. Se não houvesse o elo, seria uma saída do corpo ou seria a morte? Tá, então eu te pergunto, morte também é uma saída do corpo? Só que sem volta, não é isso? Mas nós estamos falando ainda de uma saída. Então nós podemos falar de dois tipos de saída, temporária e definitiva. Definitiva é a morte, a saída temporária foi chamada viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, tem muitos nomes. A questão da nomenclatura, ela é uma questão, na verdade, irrelevante. Tanto você faz ser chamado de projeção astral, viagem astral, ou o nome que você quiser, porque isso depende do contexto aonde você está. Então, por exemplo, se você estiver num contexto hermético, clássico, ocultista, qual é o nome que vai surgir ali? Projeção astral. Depois, por corruptela popular, viagem astral. Tá? Então, por que esse nome vigorou durante tanto tempo na literatura hermética? Por causa de que no século XVI surgiu um ocultista que era suíço chamado Theophrastus Bombastus von Rehens Paracelsus, conhecido como Paracelso, o maior dos alquimistas. Paracelso então elaborou uma teoria que era o seguinte: ele não conseguia entender como é que o espírito, sendo partícula divina, poderia habitar um corpo denso, sendo um espírito sutil, habitar um tabernáculo grosso. Então ele elaborou a teoria seguinte: haveria um plano celeste, que hoje a gente chamaria de um plano mental puro, e o espírito, como partícula, desceria para o plano físico para habitar um corpo denso. Então ele não conseguia entender como algo sutil ficava preso dentro de algo tão denso. Então ele elaborou a teoria que quando o espírito se desprendia do plano mais alto, ele passaria por um plano intermediário, onde ele absorveria energia, formando um elo intermediário para colá-lo ao corpo físico. Então ele chamou de plano mental, plano físico, e aqui de plano astral. Acontece que a palavra astral vem do latim. Ela vem da palavra astro, que significa uma coisa que veio das estrelas. Então, qual era a noção do Paracelso? É oriundo da Terra, isto é terrestre. Agora, o espírito é oriundo de onde? Da Terra? Não, então ele é oriundo de algum lugar não terrestre. Aí o termo astral englobaria tanto as estrelas quanto outros planos extrafísicos. A palavra astral está te dizendo que não é da Terra, não é físico, porque físico é o corpo. Tecnicamente falando, nós somos extraterrestres, pessoal, enquanto espíritos. Sim. Se só o corpo é da Terra, o espírito é o quê? Terrestre é que não é. Não é isso? Então daí o ditado: se não é um ser humano estudando a parte espiritual, se é um espírito estudando a parte humana, no momento, em mais uma vida. Então, ele falava de um plano astral. Então, posteriormente, a partir desta noção da palavra astral, surgiu a expressão clássica projeção astral, no sentido que a palavra projeção, no latim, ela vem da palavra progécio. Tá? Detalhe para comparar, em grego é projectos, a mesma coisa. Ambas as palavras projectos e progécio significa lançar para fora, significando que uma coisa que está dentro pode ser projetada de dentro para fora. Daí o termo projeção. Agora, o que está dentro que se projeta? Um corpo. Então, o que está saindo? O que está se projetando? Um corpo astral. Como é que você vai chamar o negócio? Projeção astral. Daí surge o nome clássico. Né? E nos diversos livros de saída do corpo, é óbvio que você vai ver diversas opiniões. Um autor é espírita, o outro é ocultista, o outro é yoga, as nomenclaturas elas vão variar. Isso é normal, é claro. Você pegou um livro espírita, o contexto da projeção vai ser inserido no contexto espírita. Pega um contexto teosófico, o contexto será teosófico. Pega um contexto ocultista, hermético. O tema é o mesmo, mas ele pode sofrer diversas roupagens, não
As nomenclaturas, então, podem se alterar. Agora, historicamente olhando, qual é o nome que mais aparece recorrente na literatura de projeção astral mundial? Durante séculos, foi o termo projeção astral. Por corruptela, a população começou a chamar isso de viagem astral, significando que viagem astral é a mesma coisa que viagem astral é a corruptela popular do nome anterior, criado pelo Teofratos Bombardos von Rennes Paracelsus. Tá. Século XIX, surge o Espiritismo. Allan Kardec, tá, não chamou de corpo astral, chamou de perispírito. E aí, veja, peri. Se você pegar um dicionário, qual é a tradução de peri? Envoltório, película. Você fala, pega isso aí, embrulha, passa um papel. Quando você fala perispírito, envoltório do espírito. Envoltório do espírito é um corpo espiritual ou corpo astral, ou seja, a mesmíssima coisa, apenas com outro nome. Já o Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual na Bíblia, em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Quer dizer, um mesmo campo energético com diversos nomes, e uma mesma saída com diversos nomes. Você vai ver o nome que o Kardec deu no Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Sabe onde você vai achar isso? Livro dos Espíritos, capítulo 8, pergunta 400 a 432, para ser mais exato. Então, o que acontece? Pega lá, está lá o nome, Emancipação da Alma. Já no século XX, André Luiz, na série Nosso Lar, substituiu e passou a chamar de desprendimento espiritual. É a mesma coisa, não? Apenas mudou o nome. E os espíritas, no Brasil, passaram a chamar de desdobramento espiritual, que é a mesma velha projeção astral. Então, nos diversos livros que vocês encontrarem, às vezes os autores divergem, porque eles são de áreas diferentes. Eu, como não tenho área nenhuma, eu sou bem universalista, eu procuro ver a visão de conjunto. Para mim, se você pode chamar de saída do corpo, experiência fora, o importante é que você entenda o que é aquilo. O nome tanto faz, é o contexto onde você está, não é importante. Agora, hoje em dia, se usa, por exemplo, em projeciologia, o nome projeção da consciência. O que o Valdo Vieira fez na época? Manteve o nome projeção que já vigorava, tá vendo? Ele só trocou esse aqui e botou esse. E achou que criou um nome novo. Tá de sacanagem. Ele usou a mesma base antiga do Paracelso, projeção. A consciência está dentro e se projeta de dentro para fora. Agora, a consciência está revestida de campos, de veículos que são projetados de dentro para fora. O nome que eu considero, para mim, minha opinião pessoal, que não é absoluta, é minha, o melhor dele, experiência fora do corpo. Porque pouco importa o tipo, você está fora do... Se você está fora do corpo, pode ser uma projeção astral normal, uma experiência de quase morte, tudo é. Você está fora, então a experiência é fora do corpo. Agora, os tipos podem, na morte é de um jeito, na projeção astral durante o sono é em outro jeito, numa parada cardíaca é em outro jeito, mas todas são, o que vai variar é a qualidade e característica de cada. Agora, todos estão indo para o exemplo que é mais fácil você entender. Pega um CD, um DVD, coloca para tocar. Você vai apertar uma tecla, play. Quando você quer parar, você vai apertar stop. Para tirar o CDzinho, você vai apertar eject. E o CD que está dentro é ejetado de dentro para fora. Ejetado, ou seja, lançado, projetado de dentro para fora. Daí o nome projeção. O que é aquilo? Projeção do CD, não? Projeção do DVD. Tá, se tem um corpo energético dentro e ele é projetado, como é que você vai chamar esse troço? Uma projeção. Agora, o segundo nome é que vai variar. Se eu estou dentro do espiritismo, eu vou falar projeção do perispírito. Se eu estou no ocultismo, eu vou falar projeção do corpo astral. E aí é que vai dar a variação que vocês encontram entre diversos pesquisadores. Eu sempre acho que a visão de conjunto ela unifica e enriquece. Se você ficar brigando por isso ou aquilo, é porque você tem visão menor. Tá? A visão de conjunto é a melhor, ela não exclui nada, ela junta e tenta dar uma visão. Aí você, pouco importa se está à direita ou à esquerda, você entendeu o meio e entendeu as laterais também. Ok? Vamos lá. Entendido uma saída do corpo temporária, tá? Eu pergunto, a morte é uma saída do corpo também? Sim. Definitiva, não? Então, detalhe, a morte é uma projeção? Sim. Pensa, gente, eles dão a resposta. A morte é uma projeção? Sim. Na morte, o corpo sutil fica dentro do corpo ou é ejetado para fora obrigatoriamente? Ejetado. Se ele é ejetado, o termo projeção se aplica? Sim. Porque está indo de dentro para a conclusão. Toda a morte é uma projeção? Sim. Sim, no sentido de que tem algo sutil sendo lançado de dentro para fora. Daí o termo projeção é absoluto. Não há o que fazer. Agora, o segundo nome que você quiser escolher vai de acordo com a tua doutrina. Desde que você entender o termo projeção, liquidou a fatura.
Correto o raciocínio? Conclusão. A morte é uma projeção. Então, às vezes, chega alguém no curso comigo e fala assim, Wagner, se eu fizer um curso em 2 sábados com você, você garante que eu vou ter uma projeção? Eu falo assim, olha, a única coisa que eu garanto é que você vai morrer um dia e vai ter uma. E outra, nem precisa fazer um curso, basta estar vivo. É a morte. Aí a pessoa toma logo um choque. Porque ela achava que em 2 sábados ia virar craque num troço desse. Dentro da ilusão, da ignorância dela. Né? Quando na verdade ela vai abrir a cabeça dela para aprofundar e ver novos horizontes. Mas vocês todos terão uma projeção. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora. Existe como você passar uma encarnação sem respirar? Não. Não. Respiração está no pacote? Tá. Existe como passar uma encarnação sem ir ao banheiro? Não. Então cagar está no pacote. Correto até aí? Tá. Se respirar está no pacote. Defecar, vou usar um termo que vocês podem gostar mais. Defecar. Aí você escolhe o termo, sei lá, hermético ou popular. Porque o hermético é defecar, porque a população nem sabe o que é isso. Pergunte a um lugar que você já defecou para falar o que é isso de comer? A pergunta já cagou várias vezes. Eu sou a favor da linguagem mais direta, foda-se qual que é. Tá? O entendimento é mais importante que a linguagem X ou Y. Tá? Não adianta eu usar a linguagem técnica usando num país cheio de gente, sem acesso à cultura, ou tentar aprender nomenclatura e se acovardia com a população. Minha opinião. Por isso que eu uso linguagem direta e clara. Não tem. Pois bem, nesse caso, você não passa uma encarnação sem respirar. E não passa uma encarnação sem ir no banheiro. Eu estou te dizendo agora, tudo que entra no corpo pelo nascimento, um dia vai sair pela morte. E a morte é uma projeção? Sim. Tá. Dentro do pacote da reencarnação, se existe nascimento e existe morte, no final, no pacote reencarnatório, tá, você vai entrar no corpo, um dia você vai ter que sair, não vai? A entrada e a saída estão no pacote? Já estava no previsto? Sim. Tá. A saída é uma projeção? A morte é inevitável? Todos vão tê-la? Conclusão, você não passa uma encarnação sem uma saída. Uma projeção obrigatória, nem que seja a última. Conclusão, isto não é um luxo, isto é absoluto. Uma projeção você vai ter. Não quero mexer com esse assunto, foda-se, uma você vai ter. Assim como você respira e vai no banheiro, uma saída final você vai ter. Conclusão, não se passa uma encarnação sem estudar uma projeção, pelo menos na prática, que é a morte. Conclusão, tem gente que acha que não tem que estudar um assunto desse. Imagina um assunto desse obrigatório, necessário para saber na hora final o que fazer, inclusive, ou na eventualidade de perder alguém, isso é um assunto importantíssimo. Né? Então a saída do corpo, todo mundo achava que era um dom, que nada, você vai ter nenhuma. E é impressionante, outra, não acredita no que eu estou falando, espera. Eu não estou falando de crença. É inevitável que vocês mexam com uma projeção astral, pelo menos uma. Já imaginou um materialista? Eu acredito nisso, tendo uma, o evangelho do diabo, tendo uma também, todos morrendo e saindo, porque é inevitável. Um eject está no pacote, é a letrinha miúda que você não viu, está lá, eject no finalzinho, porque você desce e achou que era só play. A morte é stop, vem Deus e aperta o. Ó, você está vivendo agora em play, você está rodando. A morte é stop, aí vem Deus e aperta o dedo que faz você já estar para fora. Ué? Oi? O suicídio é o pause? Não, o suicídio é quando lembra daquelas fitas cassete? Lembra? 30 minutos de cada lado? Eu vou usar o exemplo da fita que ele é mais fácil. Então você tinha uma fita cassete, esse exemplo é ótimo. A fita tinha um lado A e um lado B, 30 minutos de cada lado. Lembra? Aquelas fitas baixas, horrorosas. Aqueles tapedex antigos, né? Basf, Scott, tinham umas paraguaias horríveis. Agora as fitas agora são de metal e cromo, de um som melhor, lembra? Pois bem, quantas vezes com pontinha de caneta para desenroscar a fita? Bom, olha só, então, nesse sentido, 30 minutos de cada lado, o tempo da fita é 60 minutos, uma fita normal. Antigamente era assim. Chegou no finalzinho de 30, a auto-reversa vai para o lado B para rodar. Se eu pegar 60 minutos e botar você com uma média de 60 anos, se você está com 30, você está terminando o lado A e vai virar para o lado B. Todos vocês que estão além dos 30, está rodando o lado B, tem menos fita para rodar. Não me diga que foi pego de surpresa se a fita acabar. Eu tenho 52. Eu estou tranquilo com isso. Pois bem,
a fita está rodando. Um dia tem stop, aí aperta o eject para tirar. O que é o suicida? O suicida, com 20 minutos, a fita quebrou no meio e não roda mais. Como é que vai dar para ouvir o som? A analogia da fita com o suicídio é perfeita, gente. E outra coisa, Deus aperta o eject e leva você para escutar a tua gravação, porque era uma fita. E aí ele aperta lá e vamos ver o que ele escuta.